Hoje a gente vai ler Mateus 25, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo." Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja óleo suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Pelo que eu pesquisei, na tradição judaica daquela época, os casamentos eram assim. A família do noivo e da noiva combinavam o casamento, daí o noivo ele ia preparar uma casa para eles morarem. E somente o pai do noivo sabia o dia da festa, o dia que seria a cerimônia do casamento. Então, quando o noivo ele terminava de montar a casa, que normalmente era perto da casa do pai dele, ele combinava com o pai dele, avisava o pai dele, e o pai dele fazia então a programação da festa, que normalmente era na casa do próprio noivo. E a festa acontecia assim: a noiva e no caso aqui fala das 10 virgens, que seriam as amigas solteiras da noiva. Elas tinham que ficar de sobreaviso. Elas tinham que deixar tudo pronto, porque como eles não sabiam a data, e era surpresa mesmo para a família da noiva e para as amigas e para os convidados da noiva, então as pessoas ficavam meio que ali na espera, eles deixavam tudo pronto, porque na hora da festa eles tinham que estar já preparados. Então poderia ser à noite também. E se fosse à noite, como aconteceu aqui na parábola, teria que ter a lamparina e também o óleo, porque não saberia até quando ia durar o óleo daquela lamparina, se ia dar tempo de chegar na festa. E não só por ser de noite, mas era para ser assim um símbolo daquela cerimônia. Todo mundo tinha que estar com a lamparina acesa. E às vezes a espera para o noivo preparar a casa era de meses, então tinha que estar sempre ali com o óleo comprado, tudo certinho, porque se não fosse de dia, fosse à noite, seria dessa forma. Foi isso que eu pesquisei. E quando o noivo estivesse chegando com os convidados dele para buscar a noiva, eles avisavam: "Aí vem o noivo." E daí as pessoas iam se aprontando e saindo, 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 e aquela procissão ia seguindo para o casamento. E daí, quando chegavam no lugar da festa, a porta, depois que o último convidado entrasse, era fechada e ninguém mais entrava, porque era como se a cerimônia tivesse começado. Quem estava preparado, que era realmente o convidado do noivo ou da noiva, tinha que estar preparado. Então eles entravam e aquela festa já começou. Ninguém podia entrar depois. Que é aqui o que ele fala, que daí tinham 5 que eram prudentes. Ele fala que todas dormiram, ó. Todas dormiram, quer dizer assim, demorou, né? Ele demorou para vir. Todas dormiram, porém 5 não tinham óleo suficiente e 5 tinham. Daí elas falam para as que tinham: "Dá um pouco pra gente." E elas falam: "Não, porque daí pode ser que o nosso acabe." Aqui, na verdade, ele tá querendo dizer da nossa parte espiritual, nosso relacionamento com Deus. Não dá para você dar isso para outra pessoa, é uma coisa só sua, não tem como você transferir. Esse óleo seria isso que ele quer dizer. Como que você vai transferir um relacionamento com Deus, sua obediência, sua vida espiritual para outra pessoa? Não tem como. Então, por isso que ele fala que daí, essas 5 prudentes, elas seguem para o banquete de casamento. E as outras, elas ficam, elas vão comprar mais óleo, tipo assim, não dá mais tempo. E mesmo assim, elas tentam criar ali um relacionamento com Deus, tudo. Só que não dá mais tempo. Quando elas chegam, é como se assim Deus já tivesse chamado os convidados para a festa dele, que seria o reino dos céus. E daí, quando elas vêm, elas estão atrasadas, não dá mais tempo de criar isso. Já acabou, porque a porta se fechou, que nem ele fala.
E então ele fala assim: eu não os conheço. É bem isso, a gente não. É as pessoas ali que não criaram relacionamento com ele antes. Não os conheço. É como se ele nunca tivesse conhecido essas pessoas, entendeu? E daí ele fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E aqui, por isso que ele fala antes também, em Mateus 24, ele fala que só o Pai sabe, que nem o Filho, nem os anjos sabem a hora. Então, por isso que ele usa essa analogia dessa festa, porque só quem sabia o dia da festa era o pai do noivo. Eu sempre lia essa parábola, mas eu não entendia. Daí eu achei melhor pesquisar o contexto histórico para a gente entender melhor. Eu achei que daí ficou bem claro que nem tem a parte espiritual, que é o que ele quis dizer, da gente criar um relacionamento com Deus, seria o nosso óleo reserva, para quando chegasse o dia da festa, que o noivo aparecer nos céus, a gente tá pronto para participar da festa, né, que seria o reino, e não ter perigo de ficar para trás. Seria isso que ele tentou explicar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você e até o próximo.